Solicito. A música. A música. Reaberto trabalho, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Claudinei Damalho, Rui, Tite, Fernando Betti, Zé Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho Chaves, Odair Perinoto, Gerson, João Henrique, Heberson Menezes, Roberto Campos. Feita a verificação, havendo número legal e regimental, solicito ao primeiro secretário que continue a leitura dos documentos constantes no expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada de inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, não tem ninguém inscrito no pequeno expediente. Declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos a ocuparem a tribuna nesta noite. Senhor presidente, inscrito o vereador Chaves. Pode começar. Sem mexer lá. Liga lá, Heberson.
Roberto, posso começar? Moacir. Ô Chaves. Tá, eu vou... Ao invés de ficar na tribuna, eu vou ficar aqui, que vai ficar mais fácil de fazer a leitura, correto? Ok. Eu uso a tribuna para falar sobre um assunto comentado e esperado por toda a população, que é a CPI da saúde. Tivemos algumas matérias em jornais da cidade que julgo importante serem rebatidas. Assim, gostaria de começar a expor o que preparei para hoje, tentar colocar a população a par da saúde sanjoanense, que, segundo o presidente da CPI, é boa e a mesma nada irá encontrar. Por favor, pode começar. Eu gostaria de começar com a entrevista cedida pelo ilustríssimo vereador Dr. José Eduardo à Rádio Jovem Pan, na qual o mesmo informa que a CPI não iria encontrar nada na saúde de São João da Boa Vista. E alguns vereadores estão alegando que o senhor não tinha assinado o termo da CPI. Queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente o que ocorreu, por que o senhor acabou acatando esse ser presidente. Realmente, no primeiro dia da movimentação aqui na Câmara, que foi semana passada, eu realmente não tinha assinado. Eu era contra a realização da CPI. Hoje eu já mudei de ideia. Eu acho que como cidadão e como representante do povo, eu mudei de ideia e pensei diferente, falei, vamos entrar, vamos lutar aí para ver como é que está a saúde. Eu estou dentro da saúde, eu acredito que nós não vamos descobrir nada, porque não tem nada mesmo de errado, mas nós vamos investigar tudo que tem que investigar direitinho. Nós não vamos só investigar o que eles pediram, como também vamos mais fundo, vamos investigar mais coisas. Eu não vou parar só nos itens deles, eu vou procurar aprofundar mais na saúde. Aí a gente vai provar mesmo que não tem nada. O nosso governo, o nosso executivo, a nossa secretária de saúde são pessoas credenciadas, que têm caráter, então que nós não vamos achar nada nisso, são pessoas transparentes. O senhor como presidente e o Chaves como relator sendo médicos, o senhor acredita que será mais transparente também, por ter entendimento de tudo que acontece também, mais ou menos? Eu acredito que sim, porque o Chaves também trabalhou já na saúde de São João há muito tempo. Eu também estou trabalhando aí já faz mais de 7 anos, trabalho tanto no pronto-socorro como dentro do hospital. Então a gente conhece os intermeios, conhece as palavras certas, né, os números. Então acho que vai ser interessante. Essa dupla vai ser interessante. Agora eu gostaria que fosse passado a reportagem da IPTV com relação à saúde apresentado quinta-feira. Só que no caso vai ser passado só o som. O áudio também? É som. E nessa entrevista o vereador Dr. José Eduardo falou que eu trabalhei na área de saúde. Eu trabalho na área de saúde de São João da Boa Vista. Bom, o áudio não está rodando, mas nessa entrevista, a doutora Denise, conselheira do CREMESP e responsável pela sede de São João da Boa Vista, informa que o problema de saúde é a falta de estrutura nos postos, por isso que não consegue atrair médicos para o interior. E nessa entrevista, várias pessoas relatam os problemas sofridos
com a falta de médicos, medicamentos, enfim, com os problemas que a população toda já conhece. Infelizmente não vai entrar, mas isso já é do conhecimento de toda a população. Próximo, por favor. Agora eu gostaria de relembrar uma denúncia feita logo no início do nosso mandato com relação ao armazenamento dos remédios pela Secretaria Municipal de Saúde. Por gentileza, pode passar as fotos? Essas foram as fotos apresentadas na sessão. Durante a sessão foi informado pelo vereador José Eduardo que esse local não era o local de armazenamento, que o armazenamento estava ocorrendo no pronto-socorro municipal. A sessão foi interrompida e alguns vereadores se direcionaram até o pronto-socorro municipal. Eu não me recordo, você se recorda, Gerson, quais foram os vereadores? O que nós encontramos no pronto-socorro municipal? Tinha armazenamento de remédio lá? Algum lugar específico? Nada, né? Obrigado. Passado alguns dias, 97 dias após a denúncia, eu e o vereador Heberson voltamos ao Departamento Municipal de Saúde para ver em qual situação o prédio se encontrava. E fomos impedidos de entrar pela diretora de saúde, Lia Bissoli. E a Lia parece que deu uma informação, né, Heberson, numa entrevista, no jornal, que nós fomos até lá tomar cafezinho, né? Foi isso? Concorda? Uma parte. Cedida. No jornal municipal ela disse que se ficasse sabendo que a gente ia lá, ela ofereceria um cafezinho, né? Faria um cafezinho. Isso. Eu não fui lá para tomar café, não. Eu também não fui lá para tomar café, eu fui lá para fazer o meu serviço de vereador. Fui impedido pela secretária de saúde, mas o prefeito compareceu até o local, junto com o seu chefe de gabinete, e nos acompanhou na visita. Essas são as fotos que comprovam que nós estivemos no local, que nós fomos barrados, foi necessária a presença da polícia. Agora eu gostaria que passasse a foto do que nós encontramos lá. Essas são as fotos no dia que nós fomos proibidos de entrar pela secretária de saúde. Nesse momento, o prédio está em reforma. Aquela área de bolor, está tudo sendo reformado. Minutinho. Volta um pouquinho. Aquelas portas fechadas ali. Isso. Essas portas estavam todas abertas e assim que nós chegamos ao local, eu e o Heberson, as funcionárias saíram e imediatamente fecharam as portas e algumas delas foram colocadas até cadeado. Quando o prefeito chegou, foi informado a nós e ao prefeito que elas estavam em horário de almoço e que não poderiam retornar para a nossa vistoria. Aí foi solicitado pelo Vanderlei que elas retornassem, e retornaram e nós adentramos ao prédio. Agora eu gostaria que passassem o restante das fotos. O prédio continua praticamente igual. Olha a condição de armazenamento dos remédios, muito bem organizado. A saúde está boa demais. Essa parede, essa parede é a parede onde tinha bolor. Se nós notarmos ao lado, estão armazenados remédios. O pessoal que estava fazendo o conserto da parede não teve o capricho de cobrir os remédios. Essas caixas estão todas sujas de cimento, com luva, com remédios jogados. É uma condição assim totalmente inadequada e que contaminou ainda mais os medicamentos. Pode passar. Olha isso. Olha só. Dá uma olhada no capricho do pessoal que estava realizando a reforma. Isso que a secretária de saúde fica ao lado. Vereador Chaves, regimentalmente, o nosso expediente é de 3 horas.
10h30 agora, está dando as 3 horas. Eu vou recompor as comissões permanentes e logo em seguida eu suspendo os trabalhos, tempo necessário para que você possa terminar a sua explanação. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, solicito a recomposição das comissões permanentes. Recompostas as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente ao tempo necessário para que o vereador termine aí a sua explanação. Obrigado. Presidente, senhor presidente. Está suspenso. Mas eu peço para continuar a gravação para que não deixe, deixe gravado todos os depoimentos. Né, que quando suspende para a gravação e para de... Continua, claro, não vai constar na ata, mas continua a gravação. Demir, você como médico, essa caixa de remédio, com essa higiene aí, contamina o remédio ou não? Olha só, Chaves, vou dar um parecer como médico, tá, gente? Não como vereador, né? O almoxarifado é um local de armazenagem e estocagem de medicamentos. Pera, muda não. Volta. Como todo almoxarifado, são 3 pré-requisitos básicos para que você tenha uma armazenagem adequada de medicamentos. Né? Uma luminosidade relativa, ausência de umidade e uma área parcialmente ou totalmente ventilada. Isso para que você tenha os medicamentos em condições de serem utilizados da melhor maneira possível. Obrigado, Ademir. Não responde plateia. Não. Próximo, por favor. Olha a conservação dos remédios. Remédio jogado em cima de caixas e atrás todo sujo, cimento. Essa é a condição de armazenamento dos remédios com a diretora de saúde a alguns metros desse local. E ela acha que isso está correto, como o presidente da CPI também acha. Por favor, pode passar. Olha isso. Olha lá, caixa de Sustrate. Volta um pouquinho. Ademir, vou te incomodar de novo. Sustrate tem indicação para quê? Bem simples. Tá. Sustrate é um vasodilatador coronariano. Ou seja, pessoas com risco de infarto, né? Então ele faz com que aumente a quantidade de sangue que chegam nas artérias coronárias. Vai chegar sangue junto com o cimento? Na verdade, a contaminação aí, Chaves, que eu estou vendo, o risco de fungos, de bolor, de leveduras, que é o risco maior. É lógico que eu estou vendo um almoxarifado totalmente sujo, inapropriado para manter a medicação. É muito difícil realmente você falar com precisão se um fungo, uma levedura, pode. E se realmente... tiver rato aí? Aí sim. Aí sim. Não, aí tudo bem. Aí a contaminação porque o rato. O grande problema do fungo, que já me questionaram isso na vez anterior, ao invólucro, né, onde você tem os medicamentos, a chance de um fungo penetrar no papel e no invólucro é difícil, é muito difícil. Mas a presença de um roedor, por exemplo, que possa destruir esse invólucro, aí permitiria a passagem do fungo e a própria contaminação pela presença do roedor. Como você mesmo falou, o armazenamento tem que ser em condições de higiene. Sim. Isso é condição de higiene? Não, o almoxarifado aí está totalmente inadequado. Correto, obrigado. Próximo. Espera um pouquinho. Novamente, caixa de remédio aberto, todo sujo, o balde do pedreiro ao lado. Então, condição de higiene 0. Olha isso. E a secretária de saúde do lado. Não faz nada. Deixa tudo acontecer. Depois vai e fala que nós vamos tomar cafezinho. Correto, Heberson? Tomamos cafezinho, né? Estava gostoso, né? Com chantilly. Olha isso. Pode passar. Daqui. Mediante a primeira visita, foi feita uma denúncia na Secretaria do Estado de Saúde. Foi aberta uma sindicância para apurar
se a condição de armazenamento era adequada pelo município ou não. Assim que terminar as fotos, eu vou entrar nos documentos. Todos sujos os remédios. Olha isso aí. Mirtz, você gosta disso, né? Olha isso, olha isso, olha isso. Olha onde o pedreiro guardou a luva dele. Em cima da caixa de um remédio e um medicamento ao lado. Listatina, antifúngico, hein? É para não contaminar o restante dos remédios. Olha lá. Coincidência, hein? Muito bonito. Muito bonito. Olha o ar-condicionado da secretária de saúde. Pode passar? Aí. Não, um minuto. Vê se você apaga aí assim. Você apaga, segura esse um pouquinho. Ô, Chaves, você me permite uma parte? Sim. Vocês verificaram o prazo de validade? Sim, verificamos. Vou chegar aí, calma. Vamos devagar. Espera lá. Eu gostaria que fosse colocado o documento encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde. Aqui começa a segunda parte da história. No dia 28, eu não tenho dia, não sei, acho que 28 de junho, foi feita uma denúncia na Secretaria do Estado de Saúde, no qual foi aberta uma sindicância para apurar se os remédios estavam em condições adequadas ou não de armazenamento, se realmente o local era ou não armazenamento, porque houve um questionamento na casa que aquele local não era de armazenamento. Então foi aberta uma sindicância. Pode passar o próximo? Esses são os documentos que comprovam. Pode passar. Passar. Isso. Agora, esse é o documento mais importante. Esse é o relatório feito por Adélia Aparecida de Lima Multini e Cláudia Bernardes Pereira, com relação à denúncia. Vistoria realizada no dia 25 de 3 de 2013. O estabelecimento é um centro de distribuição de medicamentos, correlatos, produtos médicos, papelaria, alimentos do Departamento Municipal de Saúde. Dr. Zé Eduardo, ele é um centro de distribuição de armazenamento. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, não sou eu que estou falando. Possui farmacêutica responsável, a senhora Patrícia Cabrelon. A área para o armazenamento é insuficiente, ficando parte dos produtos armazenados no setor de vigilância epidemiológica. Os medicamentos e produtos estão armazenados em prateleiras de aço ou sobre pallets. Parte dos medicamentos estavam colocadas diretamente no piso. O piso naquela condição péssima de higiene. Os medicamentos estavam no piso. Para sair de lá e ir para os postinhos e chegar na casa da população são-joanense. O piso cerâmico apresenta sujidade, paredes e teto com grande quantidade de bolor. Então a denúncia não foi falsa, ela foi real. O prédio realmente estava em má condições. Apresenta goteira no teto. Os medicamentos são armazenados nos locais com umidade nas paredes. Aí entra o que o Ademir comentou, que tem que ter temperatura adequada. As aberturas, janelas e portas não são teladas. Não há proteção nas janelas contra a incidência direta de luz solar sobre os medicamentos e produtos. Os medicamentos de controle especial estão dispostos nas prateleiras. Não possui armário ou saleta com chaves para a guarda desses medicamentos. Remédios de controle especial não podem ser guardados em qualquer local. Tem que ser armazenados em condições adequadas e com supervisão. Nesse local estava, pelo relatório, armazenado de qualquer maneira. E mais uma vez a secretária do lado falando que está tudo certinho, bonitinho. Foram encontrados
para quem gosta de informação precisa, medicamentos com prazo de validade vencidos sobre os pallets. Demir, respondendo a sua pergunta. Nas prateleiras e entre as prateleiras. As áreas não são segregadas. Olha o absurdo. 4.000 unidades de salbutamol. Esses remédios estavam armazenados. Foram encontrados 4.000 unidades. Mas desse lote, provavelmente já havia sido distribuído uma grande quantidade para a cidade, sem que se fosse verificado a validade do medicamento. Isso é um absurdo. 800 frascos de fosfato sódico de prednisolona. Usa muito, né, Ademir? Nas criancinhas, né? 750 frascos de vitaminas em gotas. Todos vencidos. E hidrocortiazida, que é um antihipertensivo. Então, além do remédio estar armazenado em condição totalmente inadequada, tinha remédio vencido. Esse remédio vencido provavelmente chegou à população. Esse remédio vencido, como que o município repara o gasto com esse remédio? Porque esses remédios foram comprados, foram pagos, e se vencidos, não podem ser usados, têm que ser desprezados. Quem que arca com esse custo? Quem que arca com esse prejuízo? Será que a pessoa responsável pela compra, ela não sabe calcular a validade? Ela não sabe calcular a quantidade para não perder remédio, para não perder dinheiro e principalmente para não colocar a população em risco? Essa parte é muito interessante. Foram encontrados roedores no almoxarifado. Odair Perinoto, o que você entende por encontrar roedor no almoxarifado? Rato. Demir, rato contamina? Contamina? Correto? Então foram encontrados ratos no almoxarifado. São realizados registros de temperatura e umidade, tendo sido registrado temperatura máxima de 31 graus, totalmente inadequada para a conservação desses medicamentos. Essa temperatura, grande parte desses medicamentos vão estragar. As providências solicitadas pela Secretaria Estadual de Saúde, não é pela minha pessoa. Reparo nas paredes com bolor. Já está sendo feito. Enchendo os remédios de cimento. Já sai o remédio, já sai o cimento junto. Tampa coronária, o substrato não vai funcionar, né? Reparo das infiltrações no teto. Limpeza e organização geral do estabelecimento. Retirar os medicamentos com prazos de validade vencidos do estabelecimento. Controle de pragas e vetores por empresa licenciada. Pragas e vetores não significa somente rato. Pela condição de higiene, o local estava contaminado por talvez umas baratinhas e outros bichinhos mais. Armário ou saleta com chaves para a guarda de medicamentos de controle especial. Aqui entra o que o Ademir falou. Proteção nas janelas contra a incidência do sol. Isso por causa do controle da temperatura. Esse controle de temperatura é muito importante, pois os remédios eles não estragam somente com a contaminação dos roedores, das baratas, dos fungos. Mas a temperatura também é importantíssima para a conservação desses remédios. Aberturas teladas. Todas as janelas e portas não tinham nenhum tipo de tela. Isso foi feito pela Secretaria Estadual de Saúde, mediante uma solicitação, pois no dia da denúncia, no dia da apresentação inicial, foi informado que esse local não era de distribuição de medicamentos. Esse relatório ele é oficial. Oficial. Próximo, por favor.
Não, eu gostaria que passasse primeiro a interpelação extrajudicial. Esse documento eu recebi 21 dias após a vistoria, uma notificação extrajudicial da Santa Casa, porque teve uma postagem no grupo Farsa São João. Aqui o advogado da Santa Casa, acho que talvez não sabe o que é site, o que é grupo. Ele escreveu site Farsa São João, não é grupo. Que eu coloquei que a Santa Casa, eu não fazia mais parte das escalas, talvez por politicagem. Aí alguém me perguntou, realmente não sei o que foi perguntado, e eu escrevi que talvez fosse pelos podres que eu soubesse da Santa Casa. Realmente, eu acho que isso não foi um ato médico. Lá eles estão me interpelando como médico, membro do corpo clínico. O Face é meu particular, eu sou vereador, eu tenho imunidade, acho que eu não devo satisfação para a Santa Casa. Mas a Santa Casa quer saber, eu vou dar um exemplo de podre. Um exemplo de podre, por exemplo, é a própria pessoa que assina, o senhor Carlos Cleiton Lobato. Ele tem uma condenação, em primeira instância, na Justiça Federal de Ponta Grossa. Ele foi administrador da Santa Casa e foi demitido pelo senhor Roberto Campos. Correto, Roberto? Na verdade, na época que eu fui provedor, passou vários administradores. O Carlos, ele era pela ProSaúde numa época, depois ele foi contratado sem ser pela ProSaúde, e na época ele pediu demissão. Ele pediu demissão, foi isso. Ele pediu demissão? Isso, foi isso. Então, se ele pediu demissão, tudo bem. Essa não foi a informação que chegou. Mas aí está a prova, correto? Então, um dos podres da Santa Casa é o administrador. Se ele já esteve administrando a Santa Casa, ele saiu. Ele não saiu porque ele pediu demissão, não. Ele saiu porque ele teve problema pessoal. Eu estava lá dentro e eu sei, mas isso é particular. Depois, se a CPI quiser, eu informo. Tá? E ele tem condenação. Como que a mesa administrativa contrata novamente uma pessoa condenada, que já passou pela cidade, que talvez não fez uma boa administração, para retornar para a Santa Casa. Então, um dos podres é a própria pessoa que assina a minha interpelação extrajudicial. Essa postagem teve em torno de 100 comentários, 200 curtições. A Santa Casa interpelou todo mundo ou só a minha pessoa? A sua também. Obrigado. Eu também não. Então, além desse podre da Santa Casa, que é o próprio administrador... Não, quieta, por favor. Dentro o podre da Santa Casa, que é o próprio administrador, existem outros. E eu gostaria que, se realmente a Santa Casa quisesse que eu falasse os podres, que a mesa me convidasse para fazer parte de uma reunião da mesa. Teria o maior prazer em fazer parte. E gostaria de convidar alguns vereadores para irem comigo, para depois eles não saírem falando bobagem. E não sei se vai ser feito o convite, mas gostaria que fosse feito o convite. Aí eu vou sim falar o que é podre. Correto? Porque eu acho que isso tem que ser falado para eles. Porque eles que estão querendo saber o que é podre. A população acho que não precisa saber disso. Já chegou o podre do rato, né? Pode passar o próximo. Esse pedido foi feito pelos funcionários do pronto-socorro municipal. Todas essas assinaturas são feitas por funcionários do pronto-socorro municipal que estão questionando a administração do senhor Carlos Lobato. Nós, funcionários do pronto-socorro municipal, viemos comunicar fato que vem sido ocorrido na atual coordenação da enfermagem pela Santa Casa. Enfermeira coordenadora Priscila, Janaína, Mesuandra, acho que é isso, atuais contratadas pela Santa Casa. Olha o relato dos funcionários do pronto-socorro municipal. As atuais enfermeiras e coordenadora acima citadas estão comprometendo a qualidade do serviço prestado ao usuário, uma vez que as mesmas
desestruturam a equipe, fazendo que os funcionários não trabalhem em harmonia. O que não acontecia na administração anterior. Trabalhamos num ambiente extremamente estressante, onde a harmonia é essencial para o bom atendimento. Pedimos que seja tomado providências sobre tal atitude, uma vez que a parceria Santa Casa e Pronto Socorro estava funcionando e facilitando o serviço de enfermagem. E na gestão do Sr. Carlos Lobato, todos esses funcionários assinam criticando ele. Então, se tem alguém errado aí, provavelmente é o Sr. Carlos Lobato. Próximo. Acho que o próximo agora é a visita do UPA, né? Sim. Agora esses são os meus questionamentos, os meus ofícios que eu fiz no primeiro semestre à Santa Casa. Pode passar o primeiro, por favor? Esse ofício foi convidando o provedor da Santa Casa apenas para comparecer no plenário e tirar algumas dúvidas com relação à Santa Casa, o seu Alcides Flamínio. Foram enviados 2 ofícios. A Santa Casa me responde. Pode passar, por favor? A resposta da Santa Casa. Não. Tá. Tá. Esse é um outro ofício no qual eu solicito que a Santa Casa encaminhe a auditoria realizada no início do ano, que culminou com a demissão da doutora Ana Cristina como administradora. Essa auditoria foi realizada, nós ao certo não sabemos por quem, então eu encaminhei, pois a dívida da Santa Casa, todo mundo sabe que a dívida realmente é alta, mas na realidade ninguém sabe a dívida, e essa auditoria poderia esclarecer isso para nós e para toda a população. Esse é um documento assinado por 7 vereadores, solicitando o informe financeiro da Santa Casa, a dívida da Santa Casa, que também não houve resposta. Pode passar? Pode passar? Esse é um outro requerimento no qual eu solicito a apresentação do registro do requerimento de impostos referente a todos os médicos que trabalham e que tenham trabalhado através do convênio Prefeitura Municipal Santa Casa, desde o início do contrato até hoje. Esse documento foi feito com uma finalidade específica, que eu acredito que não seja o momento de vir a público, mas que tenho o prazer de esclarecer para a CPI, se o presidente permitir ou não encobertar, né? Esse é um outro documento, na qual eu encaminho ao Instituto Rádio, à Santa Casa, para que apresente a nota fiscal da compra de um aparelho de radioterapia. Porque, segundo consta, existem rumores que foi comprado pela Santa Casa um aparelho de radioterapia, e a Santa Casa é filantrópica, tem isenção de impostos, entre outros itens mais, e esse aparelho nunca foi instalado em São João da Boa Vista. O que está instalado em São João da Boa Vista é um aparelho velho, e esse aparelho foi instalado em outra cidade. Então eu pedi esse documento para que a informação que chegou ela fosse verificada, se isso realmente é verdade ou não. Pois se o fato realmente for verdadeiro, isso é muito grave. Que é comprado um aparelho com isenção de impostos para ser usado pela cidade de São João da Boa Vista, atender a nossa população. Vem um grupo de fora, monta um serviço em São João, traz um aparelho usado e leva o nosso e instala em outra cidade. É grave. Só que também a resposta vocês vão ver. Um minutinho. Agora são as respostas, né, da Santa Casa às minhas solicitações. Essa resposta, essa é com relação aos profissionais que prestam atendimento.
Eles simplesmente não responderam e alegam que não pode apresentar porque vai interferir na vida pessoal, vai apresentar os valores recebidos pelos médicos. Tudo eles colocam. Aqui é com relação ao aparelho de radioterapia. Eles colocam que a operação e compra do aparelho tem uma cláusula de confidencialidade. E eles referem que eles venderam o aparelho para o Instituto Rádio no dia 2/1/2009, depois de renunciar a qualquer tipo de imunidade fiscal ou tributária. Só que em 2009, a Santa Casa encontrava em dívida com o Ministério da Fazenda. Ela não poderia efetuar tais transações. Juntamente com essa resposta, eles encaminham uma certidão negativa apresentada pelo Ministério da Fazenda, datada de 14/5/2013. Só que o aparelho foi vendido em 2009. Como que eles venderam esse aparelho em 2009? Essa certidão negativa é de 2013. Então, se eles venderam o aparelho, qual o valor da venda? Onde investiram o dinheiro? Quem comprou? Aonde está esse aparelho? E o mais importante, esse aparelho algum dia esteve instalado em São João da Boa Vista? Provavelmente não. Esse aparelho talvez nunca esteja instalado em São João da Boa Vista. A informação provavelmente é verídica e nós precisamos verificar. Os documentos estão aqui, são todos documentos oficiais timbrados da Santa Casa. As respostas extremamente vagas, as datas não coincidem. Para variar, o senhor Carlos Lobato por trás, né? Pode passar o próximo? É mais uma resposta com relação. Essa é com relação aos médicos, né? Recolhimento do imposto dos médicos. Aqui eles falam que eles não podem porque propiciará o ganho mensal de cada um dos médicos. O ganho mensal de cada um dos médicos eu acho que realmente é pessoal. Mas na realidade, o não poder apresentar tem uma justificativa. Que essa justificativa vai ser apresentada no momento correto. Eles sabem da justificativa. Por isso que eles fazem uma resposta totalmente ignorante dessa. Essa foi uma solicitação minha e do Heberson para que fosse apresentada a auditoria referente aos exercícios de 2012. Nós encaminhamos. Aí veio uma resposta, por favor, passa o próximo. Tem um resumo do que foi feito na auditoria, próximo. E a auditoria chega numa conclusão. No presente exercício da demonstração financeira, o resultado é negativo de R$ 4.669.215. E o patrimônio líquido negativo de R$ 5.654.045. Mas pelo informado, numa assembleia da Santa Casa, na qual os irmãos da Santa Casa presentes, a dívida foi bem superior a esses 4 milhões que está anotado aí, a esse documento que foi encaminhado e assinado pelo auditor. Então, na realidade, eu gostaria que fosse realmente apresentado a auditoria, a dívida correta, pois o importante não acho que é saber a dívida e saber solução para a dívida. Não ficar mascarando dívida. Correto? Pode passar o próximo, por favor. Agora foi uma visita realizada na UPA, na qual estavam presentes o vereador João Henrique e o vereador Odair Pirinotto. Pode passar, por favor. Na realidade, pode passar? Pode passar. Esses documentos eu vou encaminhar para todos os vereadores. Na realidade, a UPA de São João da Boa Vista, a construção, ela tem um erro que é na data da entrega, e o principal erro ocorre com relação ao nível da UPA. A nossa UPA ela é porte 1, que o número de atendimentos médicos em 24 horas pode ser até 150 pacientes. Hoje em dia, o pronto-socorro está com uma média de atendimento
em torno de 400 médicos. Gente, para que construir uma UPA para atender 150 pacientes, se hoje a demanda já é 3 vezes superior a isso? E segundo a própria diretora de saúde informou, a intenção dela é, quando pronta a UPA, quando inaugurada a UPA, transformar o pronto-socorro municipal num centro de especialidades. Então nós vamos sair de uma área onde atendemos 400 pacientes em média por dia, com o número de médicos superior a 2 médicos, e retroagir no tempo, 150 pacientes não dá a demanda de São João da Boa Vista. Então eu acho que o grande erro da UPA se encontra aí. É a UPA ser porte 1. Com relação à construção, vou passar as fotos, existe com relação à construção, essa é a data da entrega da obra, 22/3/2012. Um erro, um atraso, tudo bem, isso acho que não é tão relativo, mas tem um erro, já está errado aí. Pode passar o próximo. Existem algumas fotos da construção. A construção, eu não sei informar corretamente, se algum vereador souber e puder me ajudar. Ela teve início, um minutinho, agora para aí. A construção teve início por uma empreiteira. Parece que essa empreiteira quebrou e foi contratado uma segunda empreiteira. Não sei se algum vereador pode me ajudar com alguma informação. Heberson, sabe alguma coisa? Roberto? Ninguém sabe informar? Então, essa porta, essa aqui eu acho que é uma adequação que tem que ser feita. Não vejo errado, mas acho que tem que ser adequado. Ela é pequena. Essa é a entrada das emergências. Então, o tamanho dela é pequeno. Se você passar com um doente aqui, entubado, com um médico de um lado e um enfermeiro do outro, o que você acha aí, Demir? Não passa, vai ficar enroscado. Se for uma maca de obeso, não vai passar. Vai ter que tirar o obeso e entrar com ele, sei lá, não sei como, né? Mas isso aí é condição de adequação. Pode passar o próximo, por favor? É correto, correto. Essas fotos são das câmeras para revelação de aparelho de raio-x. O tamanho é inadequado. Então, tem as 2 câmeras, a escura e a clara, e realmente é o tamanho. Isso aí é condição, eu acho que a UPA, o grande erro realmente são detalhes. Só que como vai consertar isso que já está quase pronto? Aí é a sala de emergência. Aí depois das fotos dão um demonstrativo de como está a construção da UPA, né? No dia que nós estivemos presentes, durante a visita, eu não me recordo quem que fez a pergunta, se foi o João Henrique, eu ou o Dair, nós perguntamos para o encarregado da obra quantas vezes a secretária de saúde havia... Um minutinho, para aí. Quantas vezes a secretária de saúde havia comparecido para acompanhar a obra, para corrigir os detalhes. Quantas vezes, João Henrique? Ele informou para a gente que nenhuma. Nenhuma. Não havia comparecido ninguém. E durante a nossa visita, que foi autorizada pelo prefeito e acompanhada pelo engenheiro Fred Vestim. Correto, João? Nessa visita nós fomos acompanhados para não correr o risco de tomar cafezinho, né, Herbers? E não fazer nada, né? Pode passar. Pode passar. Próxima. Isso é para mostrar o pronto-socorro hoje, é apenas ilustrativo. Esse é o pronto-socorro. Não, isso aí é um detalhe, pode passar. Essa é a sala de urgência do pronto-socorro hoje. Eu acredito que em termos de tamanho não deve haver tanta diferença, mas aqui tem um detalhe. Esse aparelho aqui do fundo, aproximo, esse aparelho aqui, aquele aparelho é um respirador. Certo, Demir? Só que esse aparelho se encontra quebrado já há algum tempo. E ele está lá para uso se chegar um aparelho lá e precisar ser entubado e precisar ficar lá. O que foi feito para haver uma adaptação e tentar corrigir um pouquinho isso. Passando, por favor. Passando. Passar. Pode passar. Pode passar. Esse aparelho. Esse aparelho é um respirador. Por uma transferência do pronto-socorro até a Santa Casa, por um caso emergencial, eu acredito que ele funcione.
Mas para manter um paciente entubado aí, Ademir, o que você acha? Eu não cheguei a ver a foto anterior, parece que é um Inter 3 ou um Ciclis. Não é nem isso. Não, o aparelho anterior, o que está quebrado. Ou é um Inter 5? É um Inter 5, Inter 5 né? está quebrado. Isso aí realmente é simplesmente para transferência imediata do paciente. Sim, mas não para manter lá o paciente não. entubado e tal, né? Pode passar? Pode passar. Um outro fato que está acontecendo no pronto-socorro, isso foi informação fornecida até por médicos que trabalham no pronto-socorro. Quinta-feira, por exemplo, da semana passada, teve um médico que ficou em torno de 4 horas atendendo sozinho a população. Não tem condições de trabalhar sozinho. É desumano, o movimento é muito grande. Não dá. O médico tem que correr no seu atendimento. O médico, às vezes, passa um caso desapercebido. São aí que acontecem os casos graves. Isso parece que aconteceu na quinta, aconteceu na sexta, e vem acontecendo com uma certa frequência. Eu fiz uma indagação hoje ao diretor técnico do pronto-socorro, Dr. Emerson, que realmente não respondeu a pergunta. E hoje pela manhã, eu dei uma passadinha no pronto-socorro para verificar a presença dos médicos. Era 15 para as 8 da manhã, havia só um médico no pronto-socorro. Os demais estavam todos atrasados. E segundo o próprio diretor técnico informou, esse atraso ocorre com frequência, ele já cobrou providência e o diretor administrativo da Santa Casa não toma atitude nenhuma. Essas são palavras do Dr. Emerson. Não havia médico no pronto-socorro, só um. Os demais chegaram atrasados, era 15 para as 8. O horário de entrada é às 7. E os pacientes lá aguardando, a fila acumulando lá. Essa é uma outra visita feita aos PSFs, que na realidade hoje vão se chamar ESF, é uma questão de nomenclatura só, e aos postos de saúde. Aqui vai entrar onde o Ademir falou. Ademir, você questionou com relação à data de vencimento dos remédios. Nos postinhos foram encontrados remédios, uma grande quantidade inclusive, com vencimento em agosto de 2013. Correto? Esses remédios não tem a data ali. 1º de agosto, 5 de agosto, 15 de agosto. Dependendo da fabricação dele, ele pode já estar vencido. Então eu entendo que esse remédio não poderia estar lá. Ou, no caso dele estar lá, tem que haver um controle muito, muito rigoroso por parte da pessoa que distribui. Por exemplo, vai usar 30 comprimidos nesse caso, de hidrocortisazida, 1 por dia. Dá os 30, que venceu em agosto. Mas mesmo assim, se ele venceu em agosto, qual dia de agosto que ele venceu? Ele venceu dia 5? Venceu dia 10? Porque se ele venceu dia 5, ele não pode mais ser utilizado pelo paciente. Ele não deveria estar lá. E, nesse caso, a quantidade de medicamentos não é pequena, é grande. E o prejuízo, novamente? Quem arca com o prejuízo? Como fica isso? E como fica a população recebendo esses remédios? E esses remédios estão sendo distribuídos. Isso foi encontrado num PSF. Pode passar o próximo? Pode passar. Aqui é só para mostrar a data, né? Agosto de 2013. Esse é o hidrocortisazida. Pode passar. Passar. Essa é a condição de um postinho. Não sei se é porque estava em obra ou não, mas foi encontrado dessa maneira. Pode passar. Pode passar. Olha lá. Isso é a condição do postinho. Essa é a farmácia do posto. Em termos de medicamento, a farmácia realmente continha, acho que os medicamentos essenciais para a população estavam aí. Faltava, acho que 1 remédio ou 2, não me recordo. Mas o que eu acho que estava errado, não, está errado, né? É essa validade desses remédios. Eu acho que distribuir remédio vencendo em agosto, eu acho arriscado. O que você acha, Demir? Lembrar que os remédios com prazo de validade vencida, eles podem não ter o efeito desejado ou efeitos colaterais, né? Então é lógico que esse prazo de validade é muito complicado.
E por não constar a data, apenas um mês, e são remédios de uso contínuo, por exemplo, eu vi aí captopril, hidroclorotiazida,